me acompanhe em outra leitura bíblica, e esta agora em uma leitura que nos deixou o registro Tiago, apóstolo do Senhor, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Vou ler também o 14, então o 15, por isso que eu falei a partir do 13. Se você encontrou, diga eu. Está assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida, o que é? Um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se é isso que você leu comigo, diga amém. Amém. Bem, parece que o texto não colabora, né? Porque estamos falando de projetando o 2020. Estamos falando para aguçar a fé, né? De profetizando o seu 2020. E eu acabo de ler um texto que, em sua forma de interpretação, o seu bojo, né? Está certo que esses projetos que nós fazemos, eles podem não se realizar. Aí você vai dizer, pastor, então como que o senhor começa um projeto de vida, este é o melhor ano da sua vida, e começa nos dando uma referência bíblica que está dizendo que a nossa vida é como um vapor, que a nossa vida desaparece, desvanece, e ela aqui é por um pouco só de tempo. Bom, eu quero hoje embasar tudo que vou afirmar para que você não associe o resultado de olhar para a sua vida como sendo então esse ano o melhor ano da sua vida e associar isso diretamente a você. Eu quero começar chamando a sua atenção para que você faça isso sim, mas nesse texto dizendo como está o versículo 15: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, porque, irmãos, Ele é Deus que está no controle da sua e da minha vida. E por isso, então, o texto não está dizendo que não vai acontecer, está apenas nos educando a aceitar que, como somos pessoas, seres finitos, limitados, enquanto nosso Deus, então, é esse Deus eterno, infinito em força, em poder, um Deus de glória. Esse Deus que está no controle é quem vai estar nos dando a oportunidade do realizar. Por isso que, se Deus coopera conosco e nos ajuda nos projetos na forma de realizar, por isso que você pode então apenas aprender já hoje, né? Lendo nesse texto e entendendo como o primeiro dia de uma campanha que, de certa forma, está você e eu aqui reunidos na forma de entender
de Deus, como podemos alcançar suas bênçãos. Então vamos aprender hoje a começar a dizer assim: tudo é, se Deus quiser. Amém. Tudo está nas mãos de Deus. Ele tem o controle da situação, Ele tem o controle da sua e da minha vida, da nossa vida. Aleluia. Bem, se eu estou falando que não está no projetar, não está no dia, não está no mês, mas está em Deus, a nossa certeza, a nossa segurança, a nossa confiança, então me permitam, por favor, eu sei que eu posso até agora ser um pouquinho cansativo, mas deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o que é para nós esse calendário, tá bom? Então, me permitam abrir aqui como um parêntese antes de entrar nos textos bíblicos e falar aquilo que vocês já sabem na forma de quem gosta da pesquisa, quem é um estudante, quem está cursando, né? E então, certamente eu vou estar chovendo no molhado, né? Mas eu vou relembrar alguns que já estão há alguns dias, né, fora da sala de aula, né? Sem lembrar isso. Então, deixa eu dizer a vocês, os calendários, a forma de contar dias e anos, é claro que nós hoje olhamos para o calendário, estabelecemos o Senhor Jesus no seu nascimento e ali o marco zero. Tudo que aconteceu antes de Cristo nascer, nós dizemos sempre assim, antes de Cristo. E quando acontece depois do seu nascimento, dizemos depois de Cristo, é o ano Domini, depois de Cristo. Esse calendário que nós adotamos, e que hoje o mundo, quase como o mundo seu todo, adota, é um calendário chamado Gregoriano. Então vamos lá. Embora ainda haja outros calendários, ainda haja outros países, né, nações, que se regem por um outro calendário. Você vai encontrar países que o calendário passou do ano 4000, outros do ano 5000, outros do ano 6000. Então você vai encontrar muitos calendários. Esse calendário nosso, o gregoriano, ele substituiu um outro chamado calendário de Juliano. E o Juliano substituiu um calendário de Rômulo. Rômulo é associado a ele porque há uma ideia de Roma, aquela cidade que se tornou império, porque o mundo já foi todo, né, dominado por Roma, né? Então há uma ideia, né, daquela cidade ter sido formada por Rômulo e Remo, né? Aquela historiazinha de dois meninos alimentados por uma loba, né, com o leite de uma loba. Então o Rômulo teria inventado um calendário, quando olhando então para os dias, né, colocando 31 dias para alguns, 30 para outro, e ele conseguiu fechar com 10 meses. Haviam 10 meses. Por isso que você já vai agora entender, aqueles talvez que nunca tinham pensado sobre isso, que eram 10 meses, que existia, por exemplo, a ideia de setembro, né? Ser, pela origem da palavra, 7, né? É o mês 7. Outubro, mês 8. Novembro, mês 9. E dezembro, mês 10. Porque dezembro significa 10. Então, você fala, pastor, mas agora dezembro é mês 12. Pois é, mas já foi 10 meses. Já foi 10 meses. Começava o ano no mês de março. Março era o primeiro ano. Aí tinha o abril. Né? Depois do abril, o maio. Depois do maio, o junho. E depois do junho, era o quintil. Era o mês quinto. E depois do quintil, o sextil. Era o mês 6. Mês 6. Aí palavra, né? 6. Aí passava para setembro. O mês 7, tá? Só que hoje setembro é mês 9, né? Como é que foi isso? Esses meses, que eram na sua totalidade 10,
percebeu-se um erro, porque o que faz os anos serem avaliados, né, pelos seus meses, são também as suas estações. Aí percebeu que os 10 meses eram insuficientes para dizer que o prazo deu fechado, na forma de comparar mês a mês, uma estação. Porque uma estação ela é medida em aproximadamente 89 a 90 dias. Se você pegar e ver primavera, né, verão, outono, inverno, 89 a 90 dias. Então, quando foram ver isso, que quando fechava 10 meses, não chegava na estação, que era para se dizer que era primavera, a gente dizia, está errado alguma coisa. Não tinha esse avanço hoje tecnológico que nós temos para poder fazer satélites, para, né? Estou falando de anos 700 antes de Cristo, 800 antes de Cristo. Aí quando veio então entender que esse erro existe, aí criou-se então um novo calendário, esse de Juliano. O de Juliano colocou janeiro depois de dezembro e colocou fevereiro depois do janeiro, mas o mês 11 era janeiro, o mês 12 era o fevereiro, e ainda assim eles viram que tinha erro. Agora, que erro é esse? Porque com o advento tecnológico nós sabemos como é que funciona. A Terra, ela passa por dois movimentos muito conhecidos, tá bom? Muito conhecidos. Tem um movimento que a Terra faz, e esse movimento ele é em torno de si mesma, tá? Esse movimento, a Terra, ela roda assim, ó. Você conhece isso na forma de rotação. A rotação, quando ela vai fazendo, né, no espaço sideral, a sua volta, é quando você percebe aqui olhando, né, olhando o formato de onde nasce o Sol até onde ele se põe. E você vai observar então que passou o dia e entra a noite. Esse movimento, tá, de rotação, ele é muito importante ser compreendido para você e eu entender a contagem agora dos dias. E depois tem um outro movimento que a Terra faz, que é a translação, que é o movimento que ela faz, né, em torno do Sol. E esse movimento em torno do Sol dura 365 dias. Por isso, então, que agora, quando falamos que entrou 2020, quer dizer, a Terra completou toda aquela volta no seu eixo. Embora estamos aqui, dizemos que estamos sentados e parados, a física explica que nós não estamos parados. Nós estamos em movimento de quase 30 quilômetros. E não parece, né? Não parece. Mas há esse movimento, né, de rotação, porque agora já é noite, daqui a algumas horas será dia, e há esse movimento que a gente diz que fechou o ano, 365. Aí quando foram ver, viram que mesmo contando 365, ainda ficava algumas horas, né, assim como se fosse perdida do ano. Por isso que juntando as horas que passa perdida de um ano para o outro, vai criar um dia a mais em fevereiro para chamar, que é o mês bissexto. Agora, sobre essas explicações, tem uma outra explicação curiosa. Embora são essas rotações as mais conhecidas, tem uma outra que foi justamente que deu origem ao nosso calendário, esse gregoriano, tá? Vocês sabem que eu estou falando de um tempo em que Roma ainda domina sobre o mundo, né? Que a Igreja Católica também se tornou poderosa e também dominou sobre o mundo com todo o conhecimento antigo. Então esse nome Gregório é associado a pessoa importante na visão religiosa da Igreja Católica, e é tanto que quando foi aprovado esse calendário, né, que foi aprovado em 1582, já havia muitos países evangélicos e que não quiseram aceitar a mudança do calendário, né, mas
está provado realmente que esse calendário ele é o que tem menos erros em dias e horas. Agora, que outro movimento a Terra faz? A Terra faz um movimento que ela se inclina tanto assim quanto assim. Ela vai fazer essa volta toda, mas há um movimento que ela faz, né? Que a gente não percebe, mas percebe através das estações, quando chegam as estações, né? Quando ela faz isso, na forma de que a Terra ela tem movimentação. É claro que esses cálculos todos são chamados cálculos matemáticos, né? Então, existem hoje os físicos que estudam sobre isso, os astrônomos estudam sobre isso, né? E a matemática explica sobre isso. Então, esse movimento que ela faz, que a gente usa dizer que ela faz assim e assim, com todo o planeta Terra faz isso, é pela força gravitacional, tá? Que tem o Sol em relação à Terra. E tem um outro movimento que é a força gravitacional que a Lua faz em relação à Terra. Então, quando o Gregório entendeu que nessas contas matemáticas, essa inclinação que a Terra faz assim ou assim não foi observado, ele encontrou um erro no calendário e disse que o calendário todo faltou 10 dias. 10 dias. Ele fez as contas e provou com números para todos os sábios da época, cientistas da época, que o calendário vivido perdeu 10 dias. E isso foi corrigido no mês de outubro, quando foi aceito o calendário gregoriano. O dia 4 de outubro passou o dia seguinte, que seria qual dia depois do dia 4? Dia 5. Só que todos concordaram que para arrumar o calendário tinha que passar do dia 4 para o dia 15 de outubro. Aí ele corrigiu isso e criou a ideia do calendário ter agora as correções. Que ele fez essa conta da forma como a Terra faz a inclinação pela pressão gravitacional, e ele fez as contas em cima de uma lei, né, chamada processo de Equitácios, né? Que você vai entender que a Terra, ainda que faça a volta toda, ela ainda fica algumas horas. E essas algumas horas que vai dar o ano bissexto, que ele colocou os 10 dias e virou um calendário só, né? Ele também calculou a influência da Lua, e depois ele entendeu ainda que havia uma outra oscilação, porque a outra é chamada de nutação, a força da Lua é chamada de nutação, e ele encontrou também uma oscilação que a Terra faz, e que o efeito da Terra, né, de movimento pesa o tanto que ela tem em peso de água. O peso da água influencia na velocidade e na rotação e translação dela. E o peso da água está baseado no quanto de sal ela tem. Ninguém sabia, o mar tem sal. Por que tem sal? Porque até o sal na água dá um equilíbrio para a terra. Será que a gente consegue perceber que Deus é o maior cientista? É verdade. Até o sal da água tem a ver com a terra estar colocada no seu eixo correto. Até o peso do sal da água do mar associa esse peso para dizer que a terra está tendo, digamos, toda a perfeição da sua rotação em translação, né? E também em rotação, mas também entendendo como é que ela faz as inclinações. Você sabe que a água exerce muito influência o sal, né? Quanto mais sal, né, a força da água, o seu empuxo é diminuída. É tanto que o mar chamado o mar do sal, né? Esse mar, as pessoas que entram nele conseguem entrar e ficar boiando, porque o efeito do sal na água empurra a pessoa ao ponto que ele não afunda. Então olha a perfeição. Tudo isso, meus irmãos, mostra que há um Deus genial, né? Um gênio. Nosso Deus fez tudo perfeito. Agora, queridos, explicado isso, desses calendários, nessa mudança, aí sim entrou o mês de janeiro como mês 1, fevereiro como mês 2.
Vocês devem ter ouvido falar também que já foi chamado 1º de abril como o dia da mentira, né? Isso tem a ver com isso também de calendário. Não havia como hoje rede social, né? Para clicar e falar assim, feliz ano novo, feliz ano novo, e você feliz ano novo, feliz ano novo. Não existia isso. Então, quando os calendários foram mudados em uma dessas épocas, enquanto numa parte do mundo, né, o calendário mudou e o mundo estava começando, assim, na forma de pensar, o calendário estava sendo assim, começando, né, no ano 1, ano 2, passando para o ano 2000 e tal, né? Aí, digamos assim, em uma parte do mundo estava dizendo, feliz ano novo, porque o calendário foi aceito. Aonde foi aceito primeiro? Em Portugal, na Espanha. Foi aceito aonde? Alguns países eram muito católicos. Não eram católicos, eles continuavam vivendo seus calendários, né, que tinham. Então, houve lugar em que o mundo, né, assim, nível de terra, né, alguém estava dizendo, feliz ano novo aqui, e lá em abril, digamos assim, porque abril era o segundo mês, né? Então, quando passou a existir o janeiro, fevereiro, no começo de tudo, o abril foi para o 4º mês. Então, alguém que era no segundo mês, estava lá começando o ano. Alguém falou assim, o ano está começando agora, e era 1º de abril, quando na realidade, em outra parte do mundo, já era, digamos, 31 de dezembro. Aí foi dito o seguinte, que abril virou o mês da mentira. Alguém vai falar, fez ano novo, ou quando era uma mentira, porque o calendário que existia já tinha sido mudado, e abril virou mês 4, e não era mais, né, para se comemorar um ano que iniciava em algum momento daquele calendário antigo. Eu me fiz entender daqui? Bom, então uma outra explicação que eu acho que vai ser interessante para nós. Eu estou falando tudo isso para mostrar que, pelo que eu li, há um Deus que nós devemos entender que Ele é quem está sendo não só lembrado hoje como Deus Criador, Ele é o Deus sustentador de todo o universo. Ele é Deus Criador e sustentador. A Terra está no lugar certinho, ela não está mais perto do Sol, porque senão ninguém conseguiria viver nela, porque tudo era queimado pela agressividade do Sol. E ela não está afastada do Sol a um lugar onde as pessoas não conseguissem morar ou viver aqui, porque morreriam de frio. Então a Terra está no lugar certo, certo, certo. Agora, queridos, os homens que criaram os calendários, e eu vou dizer então, muito antes de Cristo, eles criaram em cima de ideias de não associar todas essas coisas ou acontecimentos de uma perfeição do Criador, e para eles há uma série de ideias de deuses, tá? De deuses. Então os calendários, de alguma forma, a gente tem que entender que eles estão carregados do que naquela época era chamado de paganismo. O paganismo era quando se tinha muitos deuses. Por exemplo, no Egito, o mundo é um Deus deitado. No Egito, há um Deus deitado, e nós estamos em cima de um Deus deitado. O mundo está em cima de um Deus deitado. Na Mesopotâmia, a ideia que tinha era que o mundo era um jardim suspenso. Um jardim suspenso. E que tinha um Deus segurando, sim, né, aquele jardim suspenso. Então, essa ideia que se tem de mundo, na forma de pensar o mundo na época que adorava muitos deuses, eles criaram os meses com adoração aos seus deuses. Então, se os meses vão colocar os seus nomes com adoração aos seus deuses, fica claro para mim que eu não preciso me concentrar a ideia de que porque é janeiro, que tudo agora está diferente. Não. O janeiro, né, quando foi criado, era chamado de Juno, né? Então, era um Deus que eles adoravam, que era o Deus que abria portas. Então dá até para entender, porque você pensa logo no mês de janeiro, com o mês que as portas se abrem, mês que abria portas. Já o fevereiro era a um Deus também, tá? Febro, que por sua vez, né, era um Deus, digamos assim, que aquele povo adorava e que entendia que não podia adorar um que abre sem adorar um que dificulta as coisas, né? Um Deus como se fechasse. Aí você vai para março, que antes era chamado de Márcio. Março era o nome de um mês.
e também é um Deus. O Abril é um Deus. Todos esses nomes são de deuses. O Abril é Vênus, deusa Vênus. Júnior é uma deusa, né? Que é a esposa de Júpiter. Então havia toda uma ideia de deuses. Então, se essas coisas que estão associadas a calendário estão sempre associadas a divindades, deuses, eu não posso pensar comigo que as coisas acontecem diretamente porque o mês traz consigo essas coisas, porque consigo está então associada a ideia de que há deuses que estão, digamos assim, março era o deus da guerra, né? Então peraí, então vai ter guerra no mês de março. Não, eu não posso olhar para os meses pensando que a nossa esperança está nos meses. Eu preciso olhar para os acontecimentos dos meses e entender que tudo o que aconteceu, como eu li para vocês em livros de Gênesis, no capítulo 1, do 14 a seguir, que tudo aconteceu porque Deus criou os luminares, criou o sol, criou a lua, e Deus criou para que governasse dia e noite, e disse que eles serviriam para calendário, para marcar dias e anos, noite e dia. Então, aquela leitura do livro da Gênesis vai dizer então que essas coisas que os homens que não conhecem Deus e associaram da sua forma, o nosso Deus nos manda hoje viver confiante, com a vida certa de que é Ele que deve ser adorado, glorificado, enaltecido e dizer bendito é Ele. Já que esses deuses que são assim, os deuses que os nomes dos meses levam, né, eram um tempo de paganismo, e mesmo vindo o cristianismo com muita força, né, de mudança de mente, mas que não quis mexer nisso, porque já era tradição muito forte na forma de que os meses já existiam com esses nomes. Também tem a semana, cada semana, né? E 7 dias da semana, cada dia da semana também é um Deus, né? O sábado é o Deus Saturno, o domingo é o Deus Sol, né? Aí cada dia da segunda até o domingo tem também um Deus para cada dia, digamos, da semana, porque os que criaram essas formas de dizer dias, os que estabeleceram isso, eram pagãos. Então, se tudo isso que é do paganismo não me serve na forma de associar para a minha vida como fé, eu que tenho uma fé, você que tem uma fé chamada fé racional, fé inteligente, fé possuída, fé acionada, fé conhecida, como é que eu me encaixo nisso? Em não colocar nunca a minha segurança nesses acontecimentos dos meses. Toda a minha vida e segurança tem que ser colocada em Deus, que fez todas essas coisas. O Deus que deve ser adorado por nós como o Deus que fez os céus e fez a terra. Nós que estamos aqui hoje devemos ser uma igreja que vivamos o dia de hoje não com a ideia de que virou o ano, então a terra completou a sua volta de translação, que encerrou e agora saímos pulando 2019 para 2020 e dizer assim, olha, agora 2020 vai acontecer. Não pense que vai acontecer porque virou um ciclo. Se você acreditar que vai acontecer, porque o Deus que fez tudo isso e que é coisa maravilhosa aos nossos olhos, o Deus sustentador, criador, Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da minha vida. E a nossa vida está onde? Nas mãos dEle. Ele tem a nossa vida nas mãos dEle. Inclusive até o nosso nome está na palma das suas mãos. E que Deus grande é esse nosso. Irmão, como é grande esse Deus? Sabe como é grande? A Bíblia chega a falar de um Deus criador como Deus tão grande, que antes que o mundo tivesse a capacidade de pensar como ele é no seu formato, que as pessoas pensavam que o mundo ele era todo vertical, horizontal, em algumas crenças, muitas, né, das pessoas então pagãs. Aí Deus já dizia por Isaías, isso lá muito antes de Cristo, 700 anos de Cristo, que o mundo é um globo e que Deus se assenta para ver o que passa nele. Aleluia!
Deus que é tão grande que ele se inclina para ver o que se passa embaixo dos céus. Esse Deus que é tão grande que a ciência está dizendo assim que o universo continua sendo em expansão e que os homens que estudam quanto a isso não sabem o tamanho do universo. Diz que ele mede o universo todo com as palmas da sua mão. Nós que olhamos para o mundo e vemos o tanto de água que existe. Diz que toda a água do mundo cabe na concha de suas mãos. Que Deus grande é esse, irmãos, hein? Então hoje, na abertura de uma campanha, tentem desassociar as coisas que acontecem porque é esse mês. Mas diga assim, é porque esse é o meu Deus. Tente desassociar porque é esse ano. É porque esse é o Deus da minha vida. Esse é o Deus de grandíssimo poder. E é a Ele que eu sirvo. E eu estou olhando como se fosse alguém, esperando nele, nas palmas das suas mãos, que Ele incline-se para mim, ou se levanta o seu trono pelo meu gemido, como necessitado que eu sou e como você, minha irmã, é. Então, olhando para isso, se tudo isso que eu estou dizendo é para você desassociar você de crer na forma mística das coisas, porque não há coisas que são místicos. Por exemplo, a ideia de fogos, de luzes, né, que muitos passam a virada com algum tipo de misticismo, com lâmpada na mão, vela na mão, alguns soltam fogos pela clareza, pelas luminosidades. É porque na ideia cultural dos pagãos, aquela luz que você carrega na virada, você está dizendo que está sendo protegido pelo, entre aspas, pelo seu Deus protetor. Aquelas pessoas que procuram se reunir para ficar todos juntos, é porque eles, quanto mais juntos, mais proteção se tem. Então essas coisas que se reúnem aí para poder passar junto, com luzes e tudo mais, tem a ver com as crendices, né, que o mundo afora espalhou, que há proteção quando se reúne, a proteção pelas lâmpadas, luzes acesas, muitas luzes. Meus irmãos, nós somos o povo da fé. Aleluia. E o povo da fé não se baseia nisso, porque nós já temos a luz do mundo. Nós já sabemos em quem temos crido e sabemos que depositamos nele a nossa confiança. Ele é poderoso para guardar o nosso bom depósito. Então, se esse Deus é esse Deus que a Bíblia diz, e é o seu Deus e o meu Deus, como Deus que criou tudo, nós aqui nos reunimos para fazer seu culto. Esse culto aqui hoje é para dizer justamente que a reunião desses santos aqui está celebrando não a noite de hoje, não a ideia de que estamos começando um janeiro, porque agora então eu vou começar de pé direito, mas eu estou também de pé esquerdo, né? E eu sei, meus irmãos, que o que vai mudar realmente a cada ano, sabe o que muda? É a sua maturidade, né? É isso que muda, tá? É a forma de você viver as experiências, de você olhar para os acontecimentos. Eu vou lembrar a vocês, por exemplo, uma conversa que tive com alguém justamente hoje. Alguém que já passou dos seus 60 anos e que agora, nessa idade, ele está me dizendo que gostaria de passar esses dias, já chegando aos 60, mais perto da mãe, mais perto do pai. Que bom que até a mãe e o pai vivo, né? Com 60 anos. Porque parece que chega uma idade que você começa a refletir na ideia da perda, né? Então o que pode mudar hoje? Mudar, irmão, justamente a forma de nós reagirmos e agirmos. Pessoas que só passam a pensar na mãe e no pai depois de anos vividos. Como é que ficou todos os outros anos? Só vivendo para o trabalho, para ter. Agora, como é que funciona, irmãos? Funciona assim: nos anos que vão passando, todo mundo adquire idade, tá? Mas nem todo mundo adquire maturidade, tá? Ter idade não é ter maturidade.
Você encontra pessoas infantis depois de estar velho, infantilizados inclusive, porque não tiveram maturidade. Então o que a gente tem que olhar para o 2020 e dizer, o que chegou para nós? Chegou uma oportunidade de cada um aproveitar mais as oportunidades. Chegou a oportunidade de cada um viver melhor com os aprendizados que vamos adquirir ao longo dessa vida vivida. Chegou a oportunidade de usarmos isso como autoaperfeiçoamento, como um momento de reflexão. E a reflexão de hoje é que não é que mudou na forma de olhar o calendário e apenas escrever de 2019 para 2020. O que não pode mudar é, ao longo desses anos, eu me perder em relação à minha fé, porque o que eu preciso fazer é a cada ano eu ter mais fé. Agora, queridos, voltando a esse texto que já li, que vai dizer então que a gente vai olhar para os acontecimentos assim, é Deus no controle, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Deixa eu mostrar a vocês algumas coisas que não podem faltar em nós por fé, tá bom? Abram agora, quem puder abrir comigo, quando escreve aos Hebreus. É um escritor anônimo, e é naquela galeria chamada dos heróis da fé, capítulo 11. No capítulo 11 aqui de Hebreus, eu quero ler com vocês sobre duas personagens bíblicas, e eu vou encerrar por hoje, mas eu quero sair hoje com uma convicção, que nós não vamos fazer campanha aqui, justamente na ideia de dias ou meses ou esse ano. A nossa campanha hoje, então, seria por mais intimidade com Deus. Nossa campanha hoje é para não acreditar que vai acontecer por causa do dia, por causa do dia, vai acontecer porque Deus é o Deus da sua vida, é o Deus do controle. Então, no capítulo 11, olhe como é que está o registro sobre Abraão. Por favor, vai começar para nós o registro no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. 11:8. Indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso aqui, irmãos, é se entregar realmente nas mãos ou se jogar nos braços de Deus. Sair sem saber para onde ia. Então, uma das coisas que tem que ter é o seguinte: nós estamos um ano agora entrando, mas é um ano de incertezas. É um ano de incertezas. Mas qual pode ser a minha certeza pela fé? Aleluia. Mesmo que eu olhe para os acontecimentos mundiais, como inclusive hoje está sendo noticiado, rumores de guerra, mas o que eu tenho que olhar? Olhar para a minha fé, que não pode desvanecer nem desfalecer. Eu tenho que ter uma fé viva em Deus. E diz aqui, irmãos, como é que ele andou pela fé. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora observe o versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Irmãos, pensa num homem que caminhava procurando. Pensa num homem que caminhava procurando. O que ele procurava? Aqui diz, procurava uma cidade pronta. Versículo 10, 11:10. Como é que tem que ser a nossa vida aqui hoje, irmãos? Porque Deus nos chamou para viver a fé. E Deus não tem prazer naqueles que desistem. Porque a fé é assim: o justo vive da fé, e se você recuar, voltar atrás, desistir, o Senhor diz: a minha alma não tem prazer nele. Então, como é que eu vou olhar para o 2020? Não por causa do ano, mas pela certeza que eu tenho um Deus que me honra a fé, e a fé que honra a Deus. Então diz que ele procurou, andou procurando, e isso motivou a continuar caminhando, procurando uma cidade pronta. E fala aqui, da qual o artifício construtor é
Deus. Irmão, nós somos peregrinos nessa terra, não é? Todos nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Até falando da vida como sendo uma vida assim, ainda que vivida há muitos anos aqui, na realidade as pessoas estão aí cada dia tentando se preparar para melhor viver aqui. Quanto aqui é muito finito, nós temos que pensar em nos preparar para viver o tempo da eternidade. E para viver a eternidade, nós temos que agradar ao Deus que nos faz receber a oportunidade de ter com Ele a eternidade. Então Deus não vai nos amar mais hoje do que nos amou ontem, nem vai nos amar mais amanhã do que amou hoje. Mas o Deus de amor, Ele é um Deus que você pode viver para Ele e o agradar ou o desagradar. Abraão, porque andou assim, todo ano, entrava antes e ano, ele andou pela fé, agradando a Deus e andando dando glória a Deus. Então, quando Deus estabeleceu um lugar para as pessoas ficarem, chamou de seio de Abraão. Olha que coisa linda, para mostrar que Abraão foi honrado até tendo um lugar com o seu nome. Você sabe, para honrar você coloca o nome da pessoa naquele lugar. Deus colocou para honrar Abraão. E você sabe uma coisa, todas as promessas que nós temos, até as que são em Cristo, elas passam por Abraão. Abraão foi o homem que Deus mais amou nessa terra, e amou porque ele foi um homem que se viveu para Deus com uma fé, essa fé, vivendo ano a ano com uma fé perfeita em Deus, a fé perfeita em Deus. E está aqui dizendo que ele andava procurando uma cidade pronta. E olha, meus irmãos, Abraão sabe que essa cidade Deus vai construir com cada um de nós. Hoje ele sabe disso, cada um de nós, com pedras vivas que nós somos, né? Mas aqui, pegue também no capítulo 11 ainda, uma outra personagem bíblica, e esse é Moisés, versículo 24. Aqui eu vou encerrar com vocês hoje para mostrar de novo que as coisas não podem estar no visível, tá? Não pode estar assim no que o meu olho vê. Eu tenho que projetar na minha mente as minhas convicções. E minha convicção é que vale a pena ser crente. Minha convicção é que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena honrar a Deus, agradar a Deus. Porque se eu agradar a Deus, Deus pode se agradar de mim e fazer na minha vida grandes coisas. Olha como está o versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Ele nasceu debaixo de uma sentença de morte. Lembram disso? A ordem era matar os meninos lá no Egito, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele falou assim: eu não sou seu filho. Aí quando ele falou, não sou seu filho, ele decidiu sair daquela casa e viver com o povo de Israel, que é o seu povo. Diz aqui o verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, do que ter o gozo do pecado. Agora, olha o versículo 26, tendo por maiores riquezas. Irmãos, grave isso. Há muitas pessoas que estão pensando nas riquezas terrenas, mas a maior riqueza é Deus. Aleluia. Um dia Deus falou para Abraão assim: eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou tudo que você precisa. Se você tem Deus, você tem tudo. Aleluia. O 2020 para você, queira ser enriquecido em comunhão com Deus, em Deus. Porque se você tem Deus, você tem um ano abençoado. Se você agrada a Deus, tem um ano afortunado. Você é bem-aventurado. Ele então desprezou aquela vida no palácio por maiores riquezas que ele conseguiu ver pela fé, sendo então entendido já em Moisés
que havia um vitupério de Cristo. Ele falou assim: compensa sofrer, se for para agradar a Deus. Compensa sofrer, se com isso eu estiver ganhando com Deus. Compensa perder, se com Deus eu estiver ganhando. Ele fala aqui, porque ele tinha em vista a recompensa. Meus irmãos, se for um ano de dificuldade e que nós não podemos entender alheios a isso, porque o Senhor falou que no mundo tereis o quê? Aflições. O que esse mundo está passando, a gente percebe nos acontecimentos de protesto da natureza. Vocês estão vendo noticiar sempre, né? Revolta climática. Isso porque é uma máxima que diz o seguinte: o homem, na verdade, às vezes perdoa. Deus sempre perdoa, mas a natureza nunca perdoa. A natureza está se revoltando mesmo. Esse protesto na natureza, que você está vendo ventos fora do que é o natural, o normal, terremotos, maremotos, tanta coisa acontecendo como sendo a natureza revoltada. Aí qual é a lição que nós temos? A lição de que o mundo está assim e há calamidades, há fomes, há escassez de água em um lugar e muita água em outro, mas você não pode olhar para isso e achar que Deus é injusto. Nós temos que olhar com uma fé perfeita em Deus, porque ainda que o mundo se abale, ainda que montes sejam transportados do lugar que está para o meio dos mares, que então é feito com um grande terremoto, nós temos que ter uma fé perfeita em Deus para dizer assim: olha, eu sei que vale a pena ser fiel a Deus, porque eu tenho em vista, como está nos 6, a recompensa. Eu sei que há uma riqueza em Deus e eu estou tendo em vista uma recompensa. Vamos ficar de pés? Amém? Vamos orar.